Oi, gente, bem-vindos e bem-vindas ao podcast Papo com Propriedade da Pris Software. É um prazer receber todo mundo aqui para uma conversa descontraída, fácil, mas interessante e inteligente sobre propriedade intelectual e um pouco sobre as dificuldades que empresas no Brasil e no mundo têm enfrentado e como é que a Pris pode ajudar essas várias empresas. Eu sou o Leandro Rangel, vou aqui atuar como host desse bate-papo e estamos aqui com o nosso especialista, Product Manager da Pris na área de propriedade intelectual, Rafael Nascimento. Rafa, bem-vindo. Se apresente, por favor, para o pessoal. Conta um pouquinho de você. Fala, Leandro, beleza? E aí, pessoal, como é que vocês estão? Preparados para um bate-papo bem bacana sobre propriedade intelectual? Como o Leandro falou, sou Rafael Nascimento. Hoje eu ocupo o papel de Product Manager aqui na Pris. Somos especialistas também no assunto de propriedade intelectual quando a gente tem que atender algum cliente, alguma consultoria. Mas, por enquanto, nós não vamos falar disso, vamos ao que interessa, que é propriedade intelectual. Desmistificando muito, Leandro, aquele assunto que é difícil, é complexo, é custoso, não é nada disso. Não é bicho de 7 cabeças, nós estamos aqui nesse nosso primeiro episódio para falar disso. Muito bem. Gente, o assunto de hoje é um assunto quente, interessante e muitos clientes, muita gente interessada procura a Pris para falar sobre isso. E a gente está chamando esse podcast de hoje de o que afinal é gestão estratégica de propriedade intelectual. E para começar essa conversa, eu vou perguntar exatamente isso. Rafa, o que afinal é gestão estratégica de PI? Bacana, Leandro. É uma boa pergunta. Eu gosto de responder da seguinte maneira. Pensa comigo uma coisa, cara. Imagina você, dono de uma empresa, ou então CEO, diretor de uma empresa, de uma unidade. Você desenvolve alguma coisa bacana, que te dá visibilidade de mercado, diferencial competitivo, e simplesmente 1 ano, 2 anos depois, algum funcionário que sai da tua empresa se apropria disso, registra, protege e manda uma notificação para você assim: prezado Leandro, gentileza a partir de agora parar de usar aquilo que mais gera receita para sua empresa. Isso é uma situação. Vamos pensar numa outra situação para explicar essa questão de gestão estratégica. Imagina que você criou aí a marca de design, ou então, a gente está aqui no podcast. A gente tem a marca da Pris, tem a questão do podcast, mas a gente está na onda aí de online, principalmente da pandemia. Teve uma ideia, teve uma sacada, resolveu investir na parte digital, YouTube, Instagram, desenvolver uma marca linda, maravilhosa, 1 milhão de seguidores. Aí você recebe uma cartinha assim: Leandro, você está usando minha marca. Como é que você faz? 1 milhão de seguidores. Então, nota assim, a gente falou de uma empresa grande, falamos de qualquer uma pessoa comum aí que está começando na área, querendo empreender, investir, fazer alguma coisa. E aí tem uma outra vertente, que é até legal, que é uma briga que se arrastou na justiça por muito tempo, a questão daquela cachaça João Andante. Uhum. A João Andante acabou de perder o processo para Johnny Walker. E aí entra a pergunta: o que é gestão estratégica de PI? Então, se pudesse resumir, é simplesmente você ter um conjunto de sistemáticas e de aparatos para que você desfrute da sua propriedade intelectual de maneira a gerar diferencial de mercado e para que você não incorra nessas possíveis perdas. Legal. E nesse contexto, assim, está claro que qualquer empresa, qualquer empreendedor ou empreendedora ganharia vantagens ao ter uma gestão estratégica de fato. Mas vamos pensar assim: empresas maiores têm mais risco do que empresas menores? Alguém que está há mais tempo no mercado tem mais problemas de não fazer uma gestão estratégica do que uma empresa pequena ou recente? Ou, no final das contas, é indiferente isso? Todo mundo deveria pensar desde o início do seu empreendimento, do seu negócio, nessa perspectiva estratégica de curto, médio e longo prazo? Boa, Leandro. Muita gente acha que é receita de bolo. Serve para um, serve para todo mundo. E não é assim. Não tem como ser assim. Cada caso é um caso.
cada cabeça uma sentença. Então, empresas maiores, longa estrada, longo desenvolvimento, um cenário já desbravado, uma estabilidade de nome, de marca, de produto. Então, claro, uma empresa de grande porte, principalmente que investe em P&D, porque tem isso ainda, ela está mais suscetível a uma perda gigantesca de conhecimento, desenvolvimento e até de mercado, se ela não começar a pensar a gestão estratégica de propriedade intelectual. A pequena empresa, a gente pode até falar que o impacto é menor se comparado à grande empresa, mas é interessante que, ao menos, ela tenha noção do que é a propriedade intelectual e como gerenciar isso. Porque, se a grande está estabelecida e a pequena está se estabelecendo, se ela não tomar os devidos cuidados, ela pode nem chegar a esse ponto. Então, cada caso é um caso, claro. O que a gente tem que pensar, que a gente vê muito por aí, faz isso que dá certo, faz isso que dá certo, não vai dar. Cada caso é um caso, tem que analisar, são processos diferentes, são culturas diferentes, pensamentos diferentes e, principalmente, ativos intangíveis ou ativos derivados de propriedade intelectual diferentes. Entendi. Por essa perspectiva, assim, pensando ainda nas características de empresas e como elas deveriam tocar esses processos de gestão estratégica de PI, a gente já entendeu que porte, digamos, gera impacto, mas no final das contas todas as empresas de qualquer porte deveriam ter essa preocupação. Mas existe algum tipo de setor, nicho de mercado, por exemplo, em que as questões de ativos intangíveis, que P&D, por exemplo, são mais importantes e por isso até saltaria aos olhos a necessidade de uma gestão mais inteligente da propriedade intelectual? Sim, tem. Vamos pensar aqui. Alguns setores, eu vou dos mais tradicionais para os que, na verdade, já estão um tempo aí no mercado, mas o pessoal está botando o holofote agora. Alimentos. Extremamente importante. Evolução de uma bebida, de um produto, de um tipo de conservante, de alguma coisa ali que modifica. Extremamente importante. E aí, quando eu falo alimento, eu falo de comida, bebida e tudo que envolve essa parte de cadeia que chega pra gente. Ou seja, desde a ponta da parte agrícola até o desenvolvimento lá na ponta, junto a quem vai de fato consumir o produto, tem uma cadeia complexa que deve preocupar com isso. Deve preocupar com isso. Se a gente falar do campo, né, bem lembrado, se a gente falar do campo, a gente fala, não, mas o campo é rústico, o campo não tem que pensar isso. Não, o campo tem que pensar isso sim. Desenvolvimento agrário, na questão de tecnologia voltados às máquinas, às colheitas, quanto uma colheita não evoluiu por uma tecnologia. E tem gente pensando em aumentar a produtividade. Então, tem que se preocupar, tem que começar a se preocupar sim. Então, toda a cadeia ali, tanto agronegócio, na questão de alimentos e bebidas, siderurgia, mineração, empresas de linha branca, então, indústria de base brasileira, eletrônicos. É um fato curioso que eletrônicos, aqui no Brasil, o pessoal não se atenta para a propriedade intelectual. É impressionante. Quando você pega uma empresa daqui e compara com uma empresa norte-americana, a norte-americana tem 700, 600 patentes, tem marca, e todo um portfólio. Aí você pega a brasileira, tem 7, tem uma. Aonde está o desenvolvimento? Né? E, então, tentando resumir, até para a gente não ficar longo aqui no podcast, alimentos, setor agrário, agropecuário, vamos dizer assim, mineração, siderurgia, empresas de linha branca, empresa automotiva. Então a gente pode ficar o resto do dia aqui conversando de vários setores. Na minha visão, todos precisam, todos são importantes. É claro que existe uma visibilidade maior, uma procura maior pelo pessoal de siderurgia, mineração, pessoal da área de florestas também, papel e celulose, e da área automobilística é maior.
mas a gente precisa difundir mais isso para as outras áreas. Uma que está em voga, falei que ia deixar por último, biotecnologia. Extremamente importante propriedade intelectual em biotecnologia. Dentro das empresas, isso é até uma confusão que muita gente faz, assim, a separação entre a gestão estratégica e uma gestão mais operacional. As pessoas muitas vezes entendem, quando é leigo, né, que são coisas distintas e que não estão casadas, mas elas andam juntas, né, e é isso que eu vou até chegar no ponto. Mas dentro de empresas, várias áreas, digamos, lidam diretamente ou indiretamente com a questão da propriedade intelectual. Quem deveria estar envolvido, quem devia estar discutindo PI numa perspectiva estratégica para conseguir casar os interesses lá da turma de cima da empresa, numa ótica bem estratégica de longo prazo, com aquilo que está acontecendo de verdade, mas, digamos, no chão da fábrica, no chão da empresa, ou seja, trazendo o desejo, casando com a realidade. Está fácil de responder. 2 palavras, todo mundo. Todo mundo tem que se envolver. Agora, é claro, a gente está falando de um contexto de escada. Se a alta gestão da empresa não entende propriedade intelectual como estratégico, dificilmente quem está na operação vai entender também. Então eu preciso, é ótimo, né? Mas a gente precisa criar essa cultura dentro das grandes empresas, ou de qualquer empresa, de qualquer tamanho. É necessário entender a propriedade intelectual como um fator estratégico a ser debatido em conselho, a ser debatido como que isso acontece dentro da empresa, como que as ideias da operação chegam lá em cima, porque a grande parte da ideia de desenvolvimento de uma empresa, ela não vem de cima para baixo. De cima para baixo vem a percepção de precisamos desenvolver algo novo, até no sentido de inovação. Existe um casamento de propriedade intelectual e inovação. Então, a gente precisa ganhar mercado, a gente precisa se diferenciar em mercado. Como que a gente faz isso? Lançando um produto novo. Bacana. Então eu vou ter marca, eu vou ter desenho industrial, vou ter patente, vou ter modelo de utilidade, posso ter uma gama de coisas. Mas quem que está no dia a dia percebendo esse movimento? O que pode ser mudado, o que pode ser melhorado, o que pode ser desenvolvido? Quem está na operação. Então, se eu não fechar os elos dessa cadeia, a coisa não vai acontecer. Então, todo mundo tem que estar envolvido. Eu tenho que ter a consciência da alta gestão, eu tenho que ver como que isso passa para o tático, vamos dizer assim, reduzindo na visão piramidal, né? E como que o tático passa para o operacional. E aí a coisa começa a fluir. É um conjunto de ideias sistemáticas e desenvolvimentos ali de gestão estratégica que pode ser empregado em qualquer tipo de empresa, mas tem que envolver todo mundo. Legal. Nessa perspectiva, nem toda empresa, seja por tamanho, seja por foco em PI de fato, né, a maturidade que ela tem naquele tema, nem toda empresa tem capacidade de fazer isso sozinha. Como é que o mercado, como é que terceiras empresas conseguem ajudar essas empresas que estão de fato desenvolvendo propriedade intelectual a terem digamos, uma estratégia mais inteligente, mais interessante e que consiga gerar benefícios em todos os momentos? Bom, o que acontece hoje? Às vezes o mercado, batendo uma foto da realidade do mercado brasileiro. O mercado brasileiro respirou por muito tempo aquele fenômeno da qualidade total dos anos 80, 90, 2000 e se estendeu. Agora o mercado brasileiro está respirando toda a questão de inovação e propriedade intelectual. E aí, quando a gente respira a questão de propriedade intelectual dentro do mercado, cai nisso que você falou. Então, empresas, assim como a Pris, conseguem oferecer serviços de apoio à gestão estratégica, valoração, né, tanto valoração de marca, quanto valoração da tecnologia, da patente, consegue caminhar junto com a empresa, desenvolver sistemáticas, metodologias, frameworks aplicados, acompanhar uma equipe e até ser o próprio hub de propriedade intelectual da empresa, fazendo um serviço tipo um BPO, ou seja, gerenciando todo o portfólio da empresa de propriedade intelectual, analisando estrategicamente e discutindo com quem de direito do outro lado da empresa for. Então,
é possível ofertar serviços que possibilitem as empresas sair de um ponto de maturidade em propriedade intelectual e elevar o seu nível. A gente até comentou da Apris. O que a Apris, no final das contas, oferece de serviços e produtos para facilitar essa evolução das empresas no mercado brasileiro? A Apris, eu costumo dizer, quem me pergunta, ele fala assim, você trabalha com o quê? O que você faz? Eu falo, cara, eu trabalho com propriedade intelectual. A pessoa fica meio assim, eu falo, vou resumir para você. Na Apris, nós estamos preocupados em ajudar as empresas a aumentar a maturidade de gestão estratégica em propriedade intelectual. O que a gente oferece? Nós temos consultoria de gestão estratégica, desde entender como funciona a empresa no quesito de propriedade intelectual, o processo, definir as políticas, definir ali como que vai acontecer essa decisão de protejo ou não. Abandono? É patente? O que é? Essa decisão estratégica, a gente presta serviço apoiando várias empresas, temos cases de sucesso com isso. Valoração. Você que está ouvindo a gente aí, está vendo também os cortes. Faz o nosso curso de AD lá, que é top de valoração. Fazendo merchan, tá, Leandro? É inevitável, tem que vender o peixe. Tem o curso de EAD nosso, de valoração, que é muito focado ali na questão da gestão estratégica. É importante a valoração. Bate na sua porta, você desenvolveu um negócio. Cara, quer comprar ou me licencia isso? Você vai virar para mim e falar assim, tá, e aí? Você vai licenciar por quanto? Vai ganhar quanto de royalty? Quanto vale? Quanto vale o show? Não sei. Opa, eu preciso saber. Então, esse serviço de valoração é extremamente importante, junto com toda a questão estratégica. E outra coisa muito importante que a gente tem, né, dentro desse cenário de consultoria de gestão estratégica, valoração, a parte da gestão de acompanhamento dos ativos de propriedade intelectual. Nós podemos acompanhar o ativo das empresas, ver questão de prazo, pagamento, oferecer esse tipo de suporte. E aí eu gosto de falar assim, a consultoria é muito bacana, gosto demais. A gente consegue realmente catapultar essa maturidade de propriedade intelectual das empresas. Agora tem a cerejinha do bolo. Nossos produtos digitais, nossos softwares, para auxiliar na gestão do portfólio de propriedade intelectual. Uma boa gestão estratégica de propriedade intelectual passa muito por como eu enxergo e gerencio o meu portfólio de ativos intangíveis. Então eu preciso ter isso consolidado. E a gente vai de A até a última letra do alfabeto, conseguindo suportar a empresa em todo esse processo. Ou seja, se essa empresa não dá conta de visualizar o pacote todo de ativos que tem na mão dela, quanto ela está gastando em cada lugar, como ela está aproveitando esse ativo para gerar algum tipo de dividendo para ela, na prática ela está perdendo dinheiro ao invés de fazer dinheiro com a sua criação, né, com a sua propriedade intelectual. Perdendo muito dinheiro, porque vamos fazer um paralelo para que quem está ouvindo a gente possa entender. Se você hoje faz miçanga, cupcake, bolo, qual é a sua preocupação? Não é o custo. Você não tem que saber exatamente aonde está indo o dinheiro para você saber exatamente quanto você vai vender isso. Na propriedade intelectual, a analogia cabe até certo ponto. Se eu não souber se aquela tecnologia ou se aquela marca está gerando uma rentabilidade para mim, uma visibilidade, se eu não souber o quanto de dinheiro eu estou colocando ali, se eu não souber o quanto de pesquisa que eu estou fazendo, desenvolvimento, e custo e lançamento, está retornando, está gerando um retorno sobre esse investimento para mim, como que eu vou falar de gerenciamento estratégico de propriedade intelectual? Eu preciso saber, eu preciso começar organizando a casa. Eu tenho que ter essa visão. Se eu não tiver essa visão, fica difícil, muito complicado. Legal. Bem, para fechar, nosso tempo está acabando.
Nós dois citamos esse conceito de maturidade, né, de propriedade intelectual da empresa. O que significa, de forma mais geral, esse conceito, esse termo? Significa o seguinte, sendo bem simplista, você ter uma visão agora onde está preocupado apenas com pagamento, prazos, junto ao órgão que a gente tem, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, é sair dessa ponta de estou apenas preocupado em pagar, estou apenas preocupado em prazo, e chegar no nível de agora eu estou preocupado em que área tecnológica dentro da minha empresa eu vou botar mais dinheiro para P&D, porque o meu portfólio está me dizendo que os meus concorrentes estão à frente de uma determinada tecnologia. Só que existe um caminho para chegar lá. Uhum. E esse caminho não é fácil de seguir. Tem níveis. É como se a gente olhasse uma pirâmide e ver cada nível de ponto de maturidade. Até chegar no topo é difícil. Pouquíssimas empresas, me arrisco a dizer que quase nenhuma. Já vou criar polêmica, né? Mas quase nenhuma está ali no topo. É um assunto que, apesar de a gente falar de primeira patente ali, de idos de 800 e lá vai, as empresas se preocupam muito com isso. Estão fora, aqui no Brasil, poucas ali têm um índice de maturidade mais alto. Então, maturidade em gestão estratégica de PI é elevar de um nível onde a minha preocupação é só saber se está tendo custo ou não, até dando gancho no que você falou antes, sair de um ponto de só tô tendo custo ou não, tenho custo ou não, a um ponto de estou fazendo dinheiro com isso, gerando diferencial competitivo e sendo reconhecido pelo mercado como uma empresa desenvolvedora de novas tecnologias e presente com representatividade marcada. Legal. Bem, gente, esse é um tema que vale um programa só para ele. Então nós vamos guardar mais perguntas para essa próxima oportunidade. Rafa, valeu demais, obrigado. Valeu demais, cara. Estamos aí precisando, é só chamar, a gente vai bater nesse papo bem descontraído, desmistificando a questão de propriedade intelectual para vocês que estão nos ouvindo. Gente, a gente convida todo mundo a seguir o Papo com Propriedade, tá aí nas melhores plataformas de podcast, de áudio que estão do mercado, e também visitar o www.pris.com.br, nosso site. Lá tem uma quantidade imensa de conteúdos, seja em posts, seja em informações, templates, e-books, além do próprio podcast, para vocês poderem conhecer um pouco mais sobre propriedade intelectual e entender como adquirir essa maturidade que o Rafa estava comentando aqui com a gente. E, se quiser, entre em contato que a gente está super interessado em te ajudar nessa trajetória. Obrigado, até a próxima.